Bom dia a todos. Eu agradeço aí o tempo investido e a atenção de vocês, né, para esse breve webinar aí que a gente está iniciando agora. Nos próximos 10 minutos a gente vai falar um pouco mais sobre gestão de riscos. Meu nome é Lucas Bezerra, sou consultor aqui na Safeway e comigo está o Carlos Borella, gerente de projetos. Então, esse webinar ele tem como tema a gestão de riscos, aplicada aí à solução de GRC, o RSA Archer. E como premissa para essa apresentação, a gente tem a seguinte pergunta: como você controla e monitora seus indicadores de compliance? Como agenda, então, a gente vai falar um pouco sobre a solução. Seguindo, a gente vai falar sobre os benefícios dela de uma forma mais corporativa. E a seguir a gente vai demonstrar um pouco a solução com ela aberta mesmo. Para descrever melhor a solução, a gente usou o PDCA, né? Então a gente colocou aí as fases do PDCA e as funções da solução para cada um deles, para cada uma das fases, né? Então, primeiramente, no planejamento, a gente tem a solução alinhada à metodologia da organização, né? Isso a gente consegue parametrizando e customizando ela. No desenvolvimento, que seria o do, né? A gente tem a documentação dos processos por meio de registros aí, controles por meio de workflows, atribuição de demandas de responsáveis e a automatização da manutenção desses registros criados. Na verificação, o check, a gente tem a emissão de relatórios e a apresentação de indicadores através de tabelas e gráficos e testes de auditoria de processos. Já na parte de acompanhamento, a gente tem o registro e acompanhamento de findings e criação e acompanhamento de planos de ação. Como benefícios, conseguimos ter gerenciamento integrado ao ciclo de vida de políticas corporativas e exceções, gerenciamento de riscos automatizados, gerando menos impacto aí no dia a dia da organização, visualização e comunicação dos riscos em todos os níveis do negócio e disponibilização de uma arquitetura aberta que vai permitir a integração com plataformas distintas e clientes específicos. Geralmente isso é mais aplicável para uma empresa que possui clientes que utilizam essa solução para diferentes metodologias. Agora a gente vai demonstrar um pouco aí a solução. Um momento. Vamos para a página inicial dela. Então aqui a gente tem o Workspace de Risk Management. Do lado a gente tem demais workspaces, que seriam como se fossem as páginas iniciais da solução. Então, dependendo do escopo aí do seu projeto, ou melhor, dependendo do que você vai fazer na ferramenta, você consegue programar os workspaces, o que melhor adere aí ao que você vai realizar na organização. E aqui a gente tem a dashboard dela, que seria basicamente a página inicial. Você escolhe o que você vai colocar aqui. Então aqui, por exemplo, eu coloquei uns links fáceis, que seria basicamente o que a gente vai usar na apresentação. Os indicadores de findings ordenados aqui por status, em formato de Gold. Aqui os processos de negócio ordenados por risco, né? Então aqui a gente tem alto, médio, também sendo customizado aí dependendo de como é que você vai fazer. E os findings em aberto. Então, primeiramente, eu vou falar um pouco aí da metodologia aplicada à ferramenta, à solução do Archer. Clicando aqui em Create New Risk Project, é apresentado para a gente um formulário em que a gente consegue informar aqui as informações do projeto. Então, por exemplo, aqui no nome a gente consegue colocar que é uma análise de riscos, ou que é análise de um processo, ou de um artigo em si. E aqui a gente consegue definir melhor qual é o escopo.
Todos esses campos eles são parametrizáveis e customizáveis. Então, se você quiser colocar aqui, ao invés de List Project Description, se você quiser colocar quem são os envolvidos, qual vai ser o escopo da análise, coisas do tipo, é possível. Inclusive, todos os campos eles têm tipos de campos determinados, então você consegue colocar se ele é um campo de data, se ele é um campo de texto, se ele é um campo de número, enfim. Voltando aqui para a dashboard, eu tenho já um Risk Project criado, que fica mais fácil para visualização. Então, a gente tem aqui um de website externo. O escopo, então, seria o website. Aqui, quando é que ele começa e quando ele deve terminar. Quem é os responsáveis. Aqui eu só coloquei eu mesmo. Seria como uma forma de demonstração. E o escopo. Editando aqui, eu consigo fazer a análise através de um breve questionário. Entrando aqui, só um momento. Entrando aqui no questionário. Aqui o questionário está em progresso, né? Ele está 15% porque não está totalmente respondido. Mas aqui a gente tem as perguntas. Essas perguntas elas podem ser, inclusive, alteradas, né? Conforme o que você precisa saber aí sobre a organização. Então, aqui, primeiramente, a gente tem um voltado à aplicação, aos indicadores de risco. Aqui o impacto, escala de impacto, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem, se a gente editar aqui, a gente consegue verificar que a gente tem perguntas yes or no, né? No caso, sim ou não, seria aquela pergunta mais exata. E aqui a gente tem pergunta com medidores, por exemplo. Então, de 1 a 10. A gente consegue também colocar perguntas em forma de texto. Toda essa questão da pergunta a gente consegue definir aí o que ficaria melhor para o negócio, da organização. Aqui a gente tem um breve workflow, então quem vai ser responsável por responder isso, a submissão, que tem aqui em processo, submetido, ressubmetido, em caso de algum erro identificado na revisão, e esses campos eles podem ser alterados em forma de regras ou em forma de um workflow aí completamente automatizado, que inclusive pode alterar todo o layout da ferramenta. Ou melhor, todo o layout do aplicativo que a gente está utilizando, né? Então, vamos a um exemplo aqui de workflow definido. A gente tem um questionário para responder, tem o responsável aqui. Esse responsável ele vai responder todas as perguntas e ele vai colocar aqui para submitted. Alterando para submitted, vai aparecer aqui quando foi que ele fez isso. Esses logs também eles podem ser alterados. Ou se você vai colocar uma data, se você vai colocar quem foi que fez isso, enfim. E aqui a gente vai ter o revisor. O revisor, então, ele vai verificar se as perguntas são corretas. Foram respondidas corretamente, ou no caso, já que é uma análise, né? Se foram todas respondidas. E aqui ele pode ou aprovar ou rejeitar, finalizando aí, extraindo os resultados. Beleza. Com os resultados extraídos, a gente tem aqui na página inicial, a gente consegue extrair, então, relatórios e demonstrar eles em forma de indicadores ou de lista de registros, né? Então, por exemplo, aqui na página inicial eu coloquei uma análise de riscos realizada por processos de negócio, e clicando a gente tem a opção de drill down, inclusive informando aqui os resultados. Não vou entrar aqui em nenhum dos registros para a gente poder mostrar mais coisa, né? Mas aqui eu separei já uma lista mostrando algum das opções que ele oferece aí de resultado. Com base nos resultados dessa análise de riscos, a gente consegue, então, definir planos de ação. Aqui eu coloquei em forma de findings.
e planos de remediação. Então, o finding ele é aberto com base no que foi identificado, e o plano de ação é o que a gente abre para tratar isso. Aqui, então, a gente tem como resultado de um determinado projeto uma fragilidade no processo de gerenciamento de patches de segurança. Então, aqui a gente consegue colocar uma descrição, quando é que ele foi identificado, tudo, quem vai ser o responsável, quem vai ser o revisor. Ou seja, um workflow criado aí da mesma forma que foi criado para o projeto. E aqui a gente pode configurar abas para melhor qualificar aí como é que vai ser a resolução disso. Então aqui, por exemplo, a gente colocou um plano de ação. A gente vai identificar, a gente criou um plano de ação e a gente tem informações aí para ele, como é que ele vai ser tratado, como é que ele vai ser revisado, submetido. Aqui a gente pode criar, por exemplo, uma ação também para tratar esse risco, que também vai seguir um determinado workflow. Esses workflows, esse workflow ele também pode ser customizado a ponto até de mandar, como é que se fala? Até a ponto de mandar notificação. Então, por exemplo, você tem aqui um find informando que... Só um momento. Vou botar aqui. Deixa eu abrir aquele lá que a gente criou. Beleza. A gente tem aqui, então, o finding aberto, né? E aqui falando que ele está atrasado em 3 dias. Então, a gente pode configurar um evento que vai informar a esse responsável que o finding precisa ser tratado. Então, aqui eu tenho um exemplo de e-mail que é enviado. Aqui a gente pode configurar, inclusive, qual vai ser qual vai ser o assunto do e-mail e os campos que ele vai mostrar. Esses campos eles podem ser customizados, ou melhor, a própria estrutura, a estrutura do e-mail ele pode ser customizado. Então aqui, por exemplo, a gente tem as tabelas, mas a gente pode colocar também em formato livre. Você pode escrever um texto aqui, colocar os campos, ele mesmo vai dizer. E aqui a gente tem um link para acessar o file que precisa ser alterado. O papel timbrado, cabeçalho, rodapé, ele também pode ser alterado com base na organização. E também quais notificações a pessoa vai receber. Então ela também pode receber uma notificação que ela precisa tratar, uma notificação que determinado registro foi aprovado, enfim. Além de eventos de notificação, a gente também consegue programar eventos de alteração de layout, de automaticamente preencher um campo ou esconder campos, enfim, tudo aí que facilitaria a parte do workflow. Por favor, bom dia. Eu posso tirar uma dúvida? Aqui é o Lafayette da Salão Top, tudo bem? Oi, tudo sim. Pode falar. Camarada, é o seguinte, no caso dos eventos aí que são enviados, né, para os responsáveis, eu consigo fazer uma programação, por exemplo, o find vai vencer daqui a 15 dias, e aí eu avisar ele, olha, o find que você está como responsável vai vencer daqui a 15 dias. Você deseja replanejar o prazo, ou você vai atender o plano de ação na data especificada. Certo. E o outro ponto é o seguinte, se o prazo, aí se ele replanejar, eu consigo esquedular esses alertas para uma próxima, para daqui a 15 dias, né, do novo prazo, ele avisar novamente o responsável? Certo. É uma pergunta bem interessante. Assim, a notificação ela é parametrizada com base aí nos campos. Então, por exemplo, a gente tem um campo de data-alvo. Então, essa data-alvo ela vai ser determinada como daqui 3 dias, por exemplo. Daqui 3 dias vai ser enviado um e-mail.
O que vai ser enviado nesse e-mail pode ser escrito por você. Então, se você quiser lá colocar um e-mail falando que ele pode ser, a data pode ser alterada, então você pode entrar no registro e alterar a data. E como essa notificação está programada para ser enviada depois de 15 dias da data de, como é que fala? Da data alvo, isso, exatamente. Então daqui 15 dias aquela regra vai continuar valendo. Daqui 15 dias ele vai ser notificado novamente. Também a gente tem a opção de escalonamento. Então, por exemplo, aqui a gente não tem configurado no momento, mas se a gente criar um campo para um gestor, por exemplo, o gestor responsável pela pessoa que vai tratar aquele finding, a gente consegue colocar aí que, por exemplo, o responsável vai receber um e-mail em 15 dias e ainda não havendo essa resposta, em 30 dias, por exemplo, o gestor vai receber um e-mail junto. Beleza? Tá bom. Aí, após a data de vencimento, eu posso também ter a opção de mandar mensalmente ou quinzenalmente, até que a pessoa finalize aquele find mesmo que ele esteja atrasado, né? Você tem essa opção? Como? Pode repetir, por favor? Por exemplo, o find venceu, certo? E aí eu posso schedular esses alertas para que o responsável receba quinzenalmente ou mensalmente até que ele conclua aquele find no sistema, certo? Sim, pode também. A gente também tem a opção de eventos programados conforme uma determinada janela de dias aí. Lembrando que se haver uma reprogramação aí de tratamento de findings, o gestor ele tem que autorizar primeiro, o responsável. Entendi. Beleza? Para finalizar aqui. Obrigado. Claro, perfeito. Nada. Para finalizar aqui, eu vou mostrar então algumas das outras opções da ferramenta. Então, por exemplo, a gente tem aqui a parte de administração, no caso eu estou usando um perfil de administrador, a gente tem aqui todos os campos que vai ajudar nessa parametrização, nessa adequação aí da metodologia, e aqui exemplos de outros workspaces. Então aqui a gente tem o Risk Management mais voltado para a segurança de TI, e aqui para vulnerabilidades. Agora a gente fica aberto aí para perguntas. Fiquem à vontade para questionar aí qual que é a função da ferramenta.